Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020. Parei aqui para tomar um café agora. E aí me veio umas coisas que aconteceu não, que eu vi nessa semana no Facebook, também na televisão, de uma menina, né, de uma jovem senhora, ex-obreira da Universal, que fez um relato no Facebook dela, contando um pouco das experiências pelas quais ela passou, as coisas que ela viu na Universal e todos os questionamentos sobre as coisas que eram feitas na instituição, na igreja. E ela fez um texto, agradeceu algumas pessoas, o Nathan Silva, Alfredo Paulo, Palhaço Cristão, ela mencionou a mim, o Marcelo Roque, pessoas que criaram canais que tiveram uma experiência dentro da instituição para denunciar ali os erros, né? Alguns canais de denúncia pegam, eu nem gosto de dizer que o meu canal é um canal de denúncia. Primeiro porque eu não denuncio o crime de ninguém, assim, o crime diante dos homens, assim. Vamos dizer que eu não estou apontando pecado e nem erro de ninguém. O meu canal, eu tenho sempre procurado mostrar a questão do ensino da instituição universal. E aí, para minha surpresa, essa pessoa, a Camila, vou até falar o nome dela aqui, Camila, me perdoa, mas eu vou ter que usar você, porque o teu relato, ele é muito impactante, ele mexe realmente com a gente. Porque a sua história, assim como a minha e de tantas outras pessoas, mostram exatamente muito do mal que o ensino da Universal faz. E graças a Deus você está liberta disso. E aí essa pessoa entrou lá no perfil da Camila e se utilizou de um versículo isolado, assim como a Universal faz, para destacar que a Camila nunca teve o Espírito Santo, ela nunca recebeu o Espírito Santo, que ela ficava olhando para homens, que ela nunca teve um encontro com Deus. Ou seja, eles falam tanto que sobre que nós julgamos a eles, mas na realidade é eles quem nos julga. Quando nos colocam esse termo de caídos, isso não é um julgamento? Será que, você é caído? Será que a pessoa não está me julgando? A pessoa nem me conhece pessoalmente. Ela não sabe da minha conduta, da minha postura. Ela não sabe como eu me relaciono com as pessoas, com a minha família. Mas eu sou caído. E então eu vejo que essa pessoa talvez ela tenha se tornado um fiscal do Espírito Santo. É como o Edir Macedo. Ele diz que, recentemente, que a maior bênção da Universal não tinha o Espírito Santo. Ou seja, depois de 30 anos ele descobriu que o cara não tinha o Espírito Santo. O Bispo Macedo falando do Bispo Romualdo. E eles acham que o Espírito Santo, não vou nem falar que pertencem a eles, né? Mas eles acham que tem um passo a passo de como receber o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma força sobrenatural que nos vem por aquilo que fazemos. Que não fosse a ação da própria graça de Deus, do Senhor Jesus. Quando Jesus fala que vai deixar o Consolador, o Espírito Santo, é para nos assistir no dia das nossas fraquezas, das nossas angústias. Uma vez que Jesus estava ascendendo aos céus, ele estava deixando o Espírito Santo para ser um auxiliador nosso na nossa caminhada, na nossa postura. O Espírito Santo, ele não vem sobre nós por aquilo que fazemos. Ele vem pela ação do próprio Cristo na cruz. Como? Quando você ouve isso daqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus que você ouve e a palavra de Deus aqui, que fique bem claro, viu, Iordiano, o povo da Universal? Não é um versículozinho isolado para depois dar embasamento para um propósito e você colocar dinheiro no envelope e você deixar de fazer algumas coisas para receber o Espírito Santo. Não, não é disso que eu estou falando. Isso daí é heresia. Isso aí é ensino de homem. Isso aí não está na Bíblia. A palavra de Deus, quem nos convence do pecado, quem nos convence da vida que nós vivemos, muitas vezes, ou todas as vezes, né? Do pecado que somos escravos, como está lá em Romanos, que todos pecaram e destituídos estamos, né? Todos, não é alguns, todos pecaram. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo me quebranta e me convence. Ora, eu já tenho a ação do Espírito Santo.
Viu, dona evangelista, a senhora que julgou a Camila, dizendo que ela não tem o Espírito Santo, que ela nunca teve um encontro com Deus, saiba que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, é quem quebranta o homem, é quem convence o homem. Porque se não fosse a ação do Espírito Santo, ninguém se chegaria a Deus. Então, quando a senhora aponta o dedo dizendo que a pessoa não tem o Espírito Santo, verifique se a senhora teve realmente um encontro com Jesus. Porque a senhora está julgando as pessoas, não é a Camila. A Camila contou a história dela. A Camila contou aquilo que ela passou, tá? A Camila contou o que ela passou. Não foi a história de ninguém. Foi a Camila que se sentiu lesada. Era a Camila que questionava as coisas que eram feitas na instituição. Então, a senhora, quando vai no perfil de uma pessoa e fala: você não tem o Espírito Santo, você nunca teve um encontro com Deus, a senhora não está mostrando que a Camila está mal, é a senhora que está. Eu até fico constrangido de passar a vergonha que a senhora passou, porque, me desculpa, quem precisa de ajuda é a senhora, não é a Camila. A Camila está caminhando um caminho de volta para casa, que é o céu. Sabe como? Buscando conhecer a Deus de fato e de verdade. Então essa é o primeiro ponto do que eu vi essa semana, que me deixou bastante chocado, né? Como as pessoas enxergam, como as pessoas veem quem sai da instituição. Claro que tem muitas pessoas que saem da instituição e não vou falar que elas se perdem, elas já estavam perdidas na instituição. E quando elas saem da instituição, elas simplesmente mostram aquilo que elas estavam camuflando, por conta dessas campanhas, por conta desse legalismo da Universal. Então, quando a pessoa sai da instituição Universal e se mostra bebendo, fumando, em baladas, fazendo um monte de coisa errada, não é que ela abandonou a Deus, ela nunca esteve com Deus. A diferença é que ela nunca esteve com Deus. Diferentemente de quem sai da instituição e busca conhecer a Deus e tenta reparar aquilo que ela viveu lá dentro, para que outras pessoas não se enganem. Então, os meus vídeos não têm o intuito de convencer ninguém que está na instituição a sair. Não é isso. Não é isso mesmo. Mas é fazer com que quem está fora e veja meu vídeo não entre. Ou se entrar, tenha parâmetro para saber o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus. E eles não estão com Deus. A verdade é essa. A Universal vive um legalismo. A Universal vive debaixo da lei mosaica. A Universal vive debaixo de sacrifícios que foram abolidos em Cristo, que é o sacrifício perfeito. Mas eles se fazem, não vou falar de vítima, mas eles se fazem de desentendidos. Por quê? Porque é no sacrifício no qual eles ensinam e vivem na teoria, porque na prática deles eles não vivem o sacrifício que eles pregam, tá? Então, é a forma de eles constituírem ou de construírem impérios que não estarão agregando nada no reino de Deus. Então, o sacrifício que eles levam o povo a fazer traz isso aqui, ó, dinheiro, traz poder político, poder televisivo, poder nas rádios, poder monetário, porque vão construindo, vão comprando bancos, emissoras e tudo mais. Então, o sacrifício que eles tanto falam, e aí agora entra outro ponto que eu queria tocar aqui, tem a ver com o Bispo Renato. Estava vendo esses dias, acho que anteontem, segunda-feira, na televisão, na Gazeta, ele falando sobre a fogueira santa que vai ter agora, né? Na fé de Abraão. E ele tentando espiritualizar, dizendo que as pessoas nunca alcançaram porque elas desejavam aquilo que é material. Ora, vocês vendem isso o tempo todo. E aí querem espiritualizar porque estão perdendo a galinha dos ovos de ouro, porque as pessoas têm deixado de sacrificar, e só quem sacrifica é igual a vocês, mercenários, pessoas que não querem o reino de Deus, pessoas que querem os benefícios de estarem com Deus. Elas não querem o reino, elas querem os benefícios. Então agora vocês querem espiritualizar, né? Santificar
aquilo que a Bíblia não pede, que não está na Bíblia. Já disse em outros vídeos, procura fogueira santa na Bíblia. Não existe fogueira santa na Bíblia. Isso é invenção de um homem, de uma pessoa ávida pelo poder, que é o senhor Edir Macedo. O Edir Macedo, que muitos seguem cegamente, que dizem ser cheio do Espírito Santo, que, pasmem, Viviane, a esposa do Renato, até me fugiu o nome dela, Cristiane Cardoso, disse que ser o novo Abraão dos tempos modernos, que você tem que seguir sem questionar. Ora, como assim seguir sem questionar? E aí, senhora, dona evangelista, a senhora que questionou a Camila ter ou não o Espírito Santo, quem garante que o Edir Macedo ainda é guiado pelo Espírito Santo? A minha opinião, tá? A minha opinião, ele nunca foi guiado pelo Espírito Santo. Nunca. Ele sempre foi um rebelde. E rebelde a gente sabe quem se rebelou no céu. Então, Edir Macedo, para mim, nunca foi saudável. Sempre foi doente. E tomara a Deus que a graça de Jesus chegue até ele. Eu acredito que a graça de Deus possa chegar, mas eu duvido que ele queira aceitar, porque tudo que ele quer é poder. E ele já aceitou aquilo que o diabo ofereceu para Jesus. Ele já aceitou. Então ele é ávido por esse poder. Então, infelizmente, mesmo orando por ele, para que Deus tenha misericórdia dele, a gente sabe o caminho que ele está trilhando. Claro, tudo com Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Embora, com relação a ele, eu acho que ele desprezou a graça de Deus. Ele já falou que a graça de Deus é uma desgraça. Então, partindo dessa premissa, eu não acredito. Não acredito. E aí, eu quero ler uma coisa aqui, que está em... Uma coisa não, vou ler na palavra de Deus. Que está no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. Diz o seguinte, ó. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Haverá doutores que introduzirão heresias? Vou dar um exemplo de heresia. Um exemplo de heresia assim que chega a ser absurda. Tem um vídeo de um pastor, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou colocar nos comentários deste vídeo para você ver ele falando. Ele pedindo para as pessoas escreverem na cruz as dívidas monetárias, dívidas de dinheiro, que Deus iria restaurar ou que Deus ia ajudar a quitar. A pergunta que eu te faço: Jesus morreu na cruz para você quitar o seu carro que está atrasado? Jesus morreu na cruz para quitar a sua casa que você não está conseguindo pagar? Ou melhor, Jesus morreu na cruz para você colocar sua dívida, para quitar as suas compras de vaidade, roupas e tudo que você desejou e não se planejou e aí se perdeu, e agora você vai escrever na cruz para que Deus ele te ajude a quitar as suas dívidas? Se isso não é uma heresia, isso é o quê? Isso é espiritual? Você acha que é espiritual você escrever na cruz que Jesus foi humilhado, que Jesus foi triturado, que Jesus sofreu pelo nosso pecado, e aí você vai escrever na cruz a sua dívida? Então, me desculpa, para você que faz isso, você nunca foi cristão, nunca. E se você acredita nisso, você é tão herege quanto eles. Vocês não têm parte com Deus, vocês não conhecem a Deus. E aí o apóstolo Pedro continua: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O caminho da verdade é o caminho da cruz. O caminho da verdade é o caminho de se negar. É o caminho de se negar e sofrer como Cristo sofreu. Esse é o caminho da verdade. Mas qual é a verdade que vocês querem? A verdade que vocês querem é o caminho de seguir a Cristo vivendo na babesca, vivendo uma vida, não digo sem problemas, mas uma vida com menos problemas possíveis e com dinheiro no bolso, e com carrão, porque é isso que eles acham que é glorificar o nome de Jesus. Só que
Vocês se lembram quem é Jesus? Vocês sabem quem é Jesus? Ora, se Jesus abriu mão disso, se Jesus nasceu num curral, num coxo, sei lá, e ele não teve nenhum luxo no nascimento dele, e durante a sua estadia, a sua caminhada aqui nesta terra, muitas vezes não tinha onde repousar a cabeça. Mas você quer glorificar Jesus com casão. Entendi. Então escreve a sua dívida na cruz. Escreve lá a sua dívida na cruz. Escreve que você quer a restauração do seu casamento na cruz. Você escolheu errado, casou errado, vive uma vida toda errada e agora quer escrever na cruz os seus problemas. Meu amigo, sabe qual é o seu maior problema para você escrever na cruz? Fala assim: Senhor, eu sou um depravado, um pecador, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça, tem misericórdia de mim, não me fulmina não com teu furor, não me fulmina, porque Deus tem o poder de acabar com a gente, e Deus mandou Jesus para que isso não acontecesse, para que ele não usasse a ira dele sobre nós. Mas não, você está preocupado em escrever as suas dívidas. Parabéns. E aí eu continuo aqui. Por avareza farão de vós negócio. Por avareza farão de vós comércio. Com palavras fingidas, sobre as quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Quando você vê, agora, dentro da instituição universal, só se fala em dinheiro, dinheiro e sacrifício, sacrifício. Você precisa sacrificar toda a sua vida, porque se você colocar só dinheiro e não dar o seu coração, então não faça. É claro, é muito bacana falar isso. Parece até que é muito espiritual, não é mesmo? Mas na verdade, tudo que Deus quer é um coração quebrantado. Lembra que ele falou para Nicodemos? Você tem que nascer de novo? Que Nicodemos falou: mas como eu posso nascer de novo? Eu posso voltar pro ventre? Não. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa entender. Você precisa entender. E Nicodemos, ele tinha todo o entendimento da lei. Ele era homem, doutor da lei. Ele conhecia tudo. E Jesus falou: você precisa nascer de novo. Assim como essa senhora que falou que a Camila não tem o Espírito Santo. Viu, senhora? A senhora precisa nascer de novo também. A senhora precisa entender quem é a senhora. Quando a gente entende quem somos em Cristo, nós não apontamos o pecado de ninguém, porque sabemos que somos tão pecadores quanto a pessoa. A diferença é que hoje vivemos debaixo da graça de Deus e procuramos não mais viver uma vida de pecado. Essa é a diferença. Mas eu não me julgo melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém que tenha saído da instituição. Eu procuro viver a minha vida para que as pessoas vejam Cristo nela. E vejam Cristo não no carro que eu dirijo, não na casa que eu moro, não na roupa que eu visto, não é nada disso, mas no meu caráter. As pessoas precisam enxergar a Cristo. Se as pessoas não enxergam a Cristo no meu caráter, não adianta eu ter carrão, não adianta eu ter casão, não adianta eu ter empresa, não adianta. As pessoas vão ver a minha arrogância, a minha prepotência. Você quer saber se você realmente conhece a Deus de verdade? Como é que você trata aqueles que nada podem te oferecer? Você que tem muito dinheiro, você que tem poder econômico, como é que você trata as pessoas que não podem te acrescentar? As pessoas que te servem. Você trata ela com misericórdia, com compaixão? Você trata ela com amor? Ou você exige dela porque você pode mandar nela? É assim que os bispos da Universal são. Eles acham que são chefes daqueles que estão abaixo. E os bispos mandam nos pastores, os pastores mandam nos obreiros, os obreiros mandam nos evangelistas, os evangelistas mandam nos membros. Então é uma cadeia. Cada um quer mostrar mais poder e mais espiritualidade, quando na realidade está todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo no mesmo balaio. Então, meus amigos, quando você olhar para o que está acontecendo agora na Universal, que eles estão querendo santificar ou querem espiritualizar a campanha, lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Ele não exigiu nada disso de nós. Ele simplesmente disse: se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Sacrifício pessoal, sacrifício de vida, sacrificar suas vontades quanto aos desejos carnais. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. E a questão do Espírito Santo, você só vai ser convencido pelo Espírito Santo se você ouvir a palavra de Deus.
A única conversão que foi um convencimento assim, né, sobrenatural, foi o apóstolo Paulo, que ele teve um encontro com Jesus. Dali ele passou alguns anos até ele começar o seu ministério. Mas isso eu particularmente nunca vi. Então a exposição da palavra de Deus tem que ser diária. Você tem que buscar isso aqui, ó, na palavra, o entendimento, uma vida devocional. Você tem que mostrar Cristo na sua vida, naquilo que você faz, naquilo que você é, não naquilo que você tem. Tá bom? Então que Deus abençoe a cada um. Camila, um grande abraço. Eu não te conheço, mas a sua história é fantástica. E quem quiser conhecer a história da Camila, vai no meu Facebook, tá bom? E aí você vai encontrar a Camila lá e o relato dela. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um.